Olá pessoal, estamos de volta com a segunda parte da entrevista com o Dr. Álvaro Calduro, presidente da Sociedade Harmonia Lira, que no bloco anterior, na parte anterior, falava sobre a sua inserção, né, na sociedade. E o senhor destaca muito bem que é uma forma de retribuir, né? Mas poderia ser qualquer outra entidade relacionada à cultura da nossa cidade. Por que exatamente lhe chamou a atenção a Sociedade Harmonia Lira? Bom, porque na verdade eu já era sócio, né? Por muitos anos, frequentava como sócios bailes de debutantes, os bailes de carnaval, baile de Réveillon. Hoje em dia as pessoas querem estar de bermuda, chinelo de dedo na beira da praia. Naquela época, no Réveillon, a gente estava vestido de smoking, né? No salão ali da Harmonia Lira, sem ar-condicionado, né? Então, No verão, né? no verão, né? Então, os tempos vão mudando, evidentemente, e a partir de determinado momento, uma diretoria que existia à época me convidou para mim participar como diretor jurídico da sociedade. E eu comecei a participar da diretoria como diretor jurídico. E depois, na sequência, me propuseram que eu formasse uma chapa para assumir como presidente. E eu topei sob determinadas condições. Eu digo, olha, eu posso fazer isso, mas não para administrar um prédio de locação. A gente vai mudar a estrutura aqui. Eu tenho uma proposta de sustentar um projeto em 3 pilares, né? O primeiro pilar, a retomada da produção cultural imediata, porque este é o objetivo dessa sociedade, quando ela foi formada, está lá no nosso estatuto, escrito pelo Ottokar Derfel, produção cultural, porque você precisa oferecer isso para as pessoas. Então, essa retomada é imediata. Aí alguns disseram, não, mas o prédio está meio ruim, tem que arrumar. Eu digo, eles começaram a fazer isso, eles não tinham nenhum prédio, fazer isso num barracão. Então, se nós temos um prédio como esse, e eles faziam num barraco, nós vamos poder fazer aqui do jeito que está. Então, a retomada da produção cultural é imediata. O segundo pilar, a restauração, reforma, restauração e recuperação do prédio, né, do patrimônio histórico arquitetônico, não só pelo aspecto estético, de beleza e como preservação histórica, mas também para a funcionalidade, né, para permitir que ele possa continuar sendo usado como um espaço de uso público, né, porque a gente diz, olha, somos uma sociedade privada de alma pública, porque tudo que se faz lá é para o público em geral, né? Não é apenas para os sócios, né? O sócio tem como retorno a alegria de estar participando na conservação do prédio histórico e do desenvolvimento cultural. Nós não temos quadra de tênis, nós não temos campo de golfe, não temos piscina, não temos lugar para botar barco, que os outros clubes da cidade oferecem. Então, nós não oferecemos nada. Só temos um salão, né, ou mais do que um salão, onde fazemos eventos culturais, onde levamos crianças, a gente leva em média 5.000 crianças da rede pública municipal de ensino todos os anos, para assistir ópera, para assistir orquestra, para aprender história. Então, isso é um trabalho que nos gratifica muito, né? E a gente precisa do prédio inteiro funcionando, não pode estar caindo nada do telhado, né? O chão tem que estar em ordem, enfim. Então, primeiro pilar, a retomada imediata da atividade cultural própria, produção. Segundo, a recuperação do prédio, que era emergencial. E eu não sei se você lembra, mas no início dos anos 2000, todos os prédios que eram públicos, dedicados à cultura, Casa da Cultura, Sambaqui, biblioteca, praticamente ruíram, né? Então foi uma sequência de desastres com prédios públicos. Por quê? Não tinham conservação. E a Harmonia Lira, se fosse pública, teria caído também. Mas, como era privada, ela estava um pouco melhor conservada, mas mesmo assim muito prejudicada pelo tempo. E o terceiro pilar,
o mais complicado de todos, a recomposição, a reconstituição da estrutura social, ou seja, trazer novos associados, novos sócios para participar. E eu tinha 58 anos por aí, quando eu comecei, agora eu estou com 70 praticamente, e eu costumava brincar dizendo que eu fazia parte da Lira Jovem, porque se perdeu várias gerações que deveriam estar, de alguma forma, comprometidas, envolvidas lá no processo, e por qualquer razão foram perdidas. Então, nós agora estamos num processo de recomposição social, trazendo turma jovem. E o meu compromisso como presidente e o meu compromisso com este projeto que foi implantado, em que a produção cultural foi retomada, o processo de restauro do prédio está em bom andamento, é agora, no mais breve tempo possível, transmitir a presidência, a diretoria, enfim, a administração da sociedade para uma geração que seja no mínimo 20 ou 30 anos mais moça do que eu. Porque nós não podemos ficar com essa turma dessa idade, porque se a gente ficar nisso, daqui a pouco está todo mundo ou aposentado ou morto, o negócio não vai andar mais. Então nós precisamos pôr lá a geração muito mais jovem, com essa visão, gente que tem a visão da cultura, do patrimônio histórico, da preservação e de oferecer à cidade tudo isso, né? Para crianças carentes, crianças da periferia, também não só, né? Mas também para as crianças aqui do centro, né? Vai a gurizada das escolas particulares, também vão, né? Participar e tal, mas esses podem ir por conta própria, né? Sim. Muitos conhecem, até porque os pais frequentam, levam os filhos. Mas quando a gente leva a gurizada da periferia, assim, é um deslumbre, né? Porque eles não conhecem, nunca viram, né? Não têm noção de que exista isso. E a gente pensa, puxa, eles não vão ficar quietos, né? Para assistir um pedaço de uma ópera, ficam quietos, participam. Ao final questionam, dão entrevistas com uma percepção de tudo que aconteceu. É muito bonito, é extremamente gratificante. É o nosso melhor salário. Eu ouvi, não sei se o senhor já viu também, eu não lembro aonde exatamente, mas acho que era algum musicista, eu chutaria que era um instrumento de sopro, talvez, que ele tocava, e que teve uma apresentação, ou talvez fosse um violino, não sei, mas ele teve uma apresentação para uma escola pública, né, vários alunos e tal, e um menino foi impactado por aquilo, naquele momento ele não ficou sabendo, né, mas ele se interessou pelo instrumento, fez aula, evoluiu, virou um musicista e teve a oportunidade de conversar diretamente com essa pessoa, e ela disse, eu sou musicista por causa de você, porque você fez uma apresentação para minha escola e eu fiquei impactado. Eu vi essa história e a gente pensa exatamente isso. Se das 5.000 crianças que vão lá, meia dúzia ficaram impactadas esse ano, já é uma diferença enorme. E as outras que não tiveram um impacto tão grande, alguma coisa sobrou para elas, uma visão diferente. E a gente humaniza isso, a gente conta a história da música, daquela ópera, mas a gente conta a história dos artistas. Nós temos hoje 2 artistas que a gente são da casa, né? Que é o Douglas Ram, que é um barítono, e o Matheus Alborguete, que é o pianista, e ambos são de origem de famílias simples, né? Não são enfim, não vieram de nenhum tipo de elite, estudaram em escolas públicas aqui de Joinville, aprenderam música e se desenvolveram culturalmente na Casa da Cultura, que é uma escola pública, né? E hoje são artistas internacionais, né? De padrão internacional. Então, a gente usa muito esse argumento com aquelas crianças. Eles ficam impressionados
o que estão vendo com aquela apresentação é uma coisa quase que de outro mundo. E ao final a gente diz, mas essas pessoas que estão aí são do mundo de vocês. Vieram de uma escola pública, estudaram música numa escola pública e se tornaram grandes artistas. Então isso tem um peso muito grande, né? E mesmo que realmente não siga uma carreira cultural, uma carreira musical, uma carreira... cria-se cidadãos, né? Vamos dizer assim, em certa medida é o meu caso. Eu não segui carreira artística, né? Apesar de ter incomodado as pessoas tocando piano, violão e tudo mais, né? Mas eu não segui carreira artística. Mas a arte me envolveu, né? Então, até para você saber apreciar a boa arte, né? Quando você aprende a apreciar a beleza, né? Seja de uma escultura, de um quadro, de um prédio, né? De uma arquitetura, ou de uma música, o que for, você vai contribuir para fazer o mundo melhor, né? Porque você sabe apreciar o que é bom. Então a gente precisa mostrar para todo mundo aquilo que é bom, aquilo que a humanidade já foi ao longo dos milênios desenvolvendo, né? Polindo, né? Fazendo, sofisticando até chegar no estado em que se encontra hoje, né? Então é importante tirar as pessoas da rudeza, né? Do que é rude, só do que é grosseiro. Não, você precisa ter oportunidade de ver o que é bonito, o que é belo. A beleza faz parte da vida e é um dos grandes pilares de uma sociedade desenvolvida. A sua participação, principalmente como presidente da Sociedade Harmonia Lira, não sei se o senhor aceita esse chapéu, como dizem, né? Transformou a Sociedade Harmonia Lira, né? Da postura que o senhor colocou ali em relação aos pilares que o senhor destacou agora há pouco, né? Mas eu lhe perguntaria, o seu conhecimento mais técnico, jurídico e até mesmo na questão que envolve a incorporadora, auxiliaram também nesse processo? Sem dúvida, Wagner. Ajuda porque a gente nunca deixa de ser o advogado, porque você, de alguma forma, traz esse conhecimento e advogado não pode ser medroso, né? Advogado medroso não serve, né? Advogado tem que ter iniciativa, tem que ter alguma coragem para enfrentar as questões que lhe são postas, né? Então isso, sem dúvida nenhuma, contribui para uma posição. Mas eu até te chamaria a atenção para um aspecto interessante da cidade de Joinville, né? Nós temos, eu estava falando lá do musicário, do Bolshoi, nós temos na presidência do Bolshoi um médico, né? O Dr. Valdir Steglitz, né? Nós temos na presidência do musicário um engenheiro, o Ernesto Heinzelmann. Nós temos na presidência da Harmonia Lira um advogado, né? Que sou eu. Então nós temos lá um médico, um engenheiro, um advogado. Veja que a questão de ser advogado não é essencial, mas eu acho que a questão de ter tido oportunidade de se desenvolver educacionalmente, culturalmente, isso contribui. Então, essas pessoas que hoje estão comandando players importantes para a cultura de Joinville são profissionais liberais, né? Envolvidos nesse processo voluntário, enfim, o que eu acho uma peculiaridade fantástica de Joinville. O poder público ele tem um papel fundamental também nessa reestruturação, né? Eu diria o seguinte, hoje, e talvez eu esteja cometendo um erro não dizer hoje, né? Mas a cultura, de um modo geral, ao longo da história da humanidade, sempre foi bancada, de alguma forma, pelo poder da época, né? Então, se nós pegarmos a Idade Média, o poder da época estava muito concentrado na realeza e na igreja, que promoveu o desenvolvimento cultural, né? Então, o patrimônio, o acervo cultural que tem o Vaticano é uma coisa fantástica. O quanto eles incentivaram a arte, né? Tanto na música, né? Quanto nas artes plásticas, pinturas, enfim,
né? Grandes artistas como Michelangelo, Da Vinci, Bellini, desculpe, enfim, foram artistas contratados pela igreja, que era um poder, né, da época, né? Juntamente com os poderosos imperiais, enfim, monárquicos, né? Enfim, hoje a cultura não é diferente, só que o poder não está mais na igreja, nem no monarca com decisão monocrática, né? O poder hoje está na república, enfim, é um poder democrático e a cultura não vive sem o apoio, não pode viver. Sempre foi subsidiada, de uma forma ou de outra, porque a população não consegue pagar o custo do desenvolvimento, da produção cultural de alto nível. Então, se precisa de leis de incentivo, né? A gente precisa desse tipo de legislação para poder captar recursos através desses sistemas de mecenato, com, enfim, parcela de impostos. Sim. Isso é muito importante. Algumas pessoas criticam, mas é injusta a crítica. Ou, pelo menos, a crítica deveria ser dirigida não aos projetos de leis de incentivo, mas a eventual má utilização do projeto, né? A eventual desvio de propósito do projeto. Isso sim, isso pode ser criticado. Mas a existência da legislação de incentivo, seja no âmbito municipal, estadual ou federal, ela é extremamente importante, válida e essencial. Se isso não tiver, o ambiente cultural do país vai a zero, desaparece. Sim. E o que eu vejo algumas coisas em relação a críticas, né, que eles falam em direcionamento, por exemplo, para artistas já consagrados. Mas é o próprio empresário, né, que paga os impostos, que vai destinar, e ele vai, às vezes ele busca realmente o mais, que ele vai ter aparecer mais a marca dele, vamos chamar assim, em detrimento de repente de um pequeno artista, né? Exatamente. É que precisa se ter critérios diferentes, né? Sim. O Rui Barbosa já dizia que a gente faz justiça tratando de forma desigual os desiguais à medida que se desigualam. Então, eu não posso oferecer, e eu acho que aí vem a crítica, eu não posso oferecer um tipo de projeto de disponibilidade de recurso em condições iguais para um grande artista popular e para um pequeno artista erudito, né? Cujo público é pequeno, os recursos são pequenos. Um grande artista popular tem uma equipe de produção, tem gente para escrever projeto, tem gente para captar, tem contato com as grandes empresas que vão apoiar, ou seja, ele tem uma estrutura que funciona. É uma empresa, né? Empresa lucrativa. Né? E eles se movimentam, muitos deles são proprietários de jatos, porque eles fazem 5 shows por semana, um no Nordeste, um no Rio Grande do Sul, outro em São Paulo. Então, quando tu vai apresentar projetos, lá seja estadual ou federal, uma lei Rouanet, você está concorrendo com essas pessoas. Então, é injusto, é muito desigual. Então, eu entendo que pode ter um espaço para esses artistas, para que se leve, inclusive, possa se levar artistas populares para lugares onde eles não iriam se não houvesse, de alguma forma, um subsídio. Então, você está favorecendo também aquela população que não seria atingida por esse espetáculo, mas que a arte, que não tem essa facilidade, ela tenha mecanismos mais simples e uma reserva de dotação exclusivamente para ela, com mecanismos mais simples, porque ela não consegue acompanhar e atender ao grande número de exigências e burocracia que é feito, enfim, por esses projetos, essas leis de incentivo. Os projetos que vocês fizeram, vocês conseguiram sempre os recursos necessários? O que vocês conseguiram fazer efetivamente na Harmonia Lira com esses projetos? Bom, primeiro nós conseguimos projetos que nós aprovamos tanto no município através do SINDEC, quanto no estado através do PIC, né, que é um projeto fabuloso,
conseguimos produzir eventos, ópera, enfim, essencialmente ópera, porque é o que a gente mais produz na Harmonia Lira atualmente é ópera, que é aquilo que nós já falamos, que é a destinação do prédio pela peculiaridade da arquitetura. Também no SINDEC, e através da lei Beth Anderle, que é estadual, Aldir Blanc, que é federal, nós temos obtido recursos para o prédio, para o restauro arquitetônico, né? Então temos tido aí recursos nesse sentido, e se não fossem esses mecanismos de captação, não teríamos feito praticamente nada. A gente tem doações que são desvinculadas de benefícios fiscais, temos, mas não em volume suficiente para encarar uma obra dessa grandeza. Vocês fizeram uma mudança importante ali na fachada, né, na entrada, tornando vou chamar assim, mais atraente até a sociedade, né, para quem passa por ali. Exatamente. Olhando ela de frente, nós temos um prédio que é alinhado com a calçada, o que fica mais à esquerda, que é o prédio do teatro propriamente dito, né? Ali havia sido descaracterizado um elemento muito importante, que é umas estruturas em alto relevo, que a gente chama de gomos, por toda a fachada. Por qualquer razão, lá nos anos 70, alguém destruiu aquilo. Baseado em pesquisa, projeto original que está arquivado no Arquivo Histórico de Joinville, fotografias. Nós buscamos as dimensões exatas e restauramos esses altorrelevos, né? Também recuperamos os mascarões do Fritz Alto e outras estruturas decorativas. Olhando mais para a esquerda, tem um prédio que é mais recuado. Esse prédio estava fechado com um paredão e ainda à frente dele um enorme volume, né, que era uma cisterna com 40 mil litros de água. Hoje essa cisterna está subterrânea, né, e aquele paredão fechado nós conseguimos abrir. Tanto a Fundação Catarinense de Cultura, que é o órgão tombador do Estado, como a Secretaria de Cultura e Turismo do município, que é o tombador pelo município, nos autorizaram a fazer essa transformação, que na verdade ela reaproxima o prédio não da exata estética que ele tinha antes de uma intervenção danosa feita na década de 70. Ela devolve pelo menos a funcionalidade, que é o prédio estar aberto ao público para que as pessoas possam utilizar, amigável, né? Seja, enfim, um ambiente amigável. Como a gente costuma dizer, uma gentileza urbana, um acesso sem restrições nem obstáculos. O que ainda precisa ser feito no prédio? Bom, essa é uma pergunta para a gente fazer um programa. Tem muita coisa para fazer. Um prédio de 98 anos é muita coisa. Né? Muita coisa para fazer, são 4.000 metros quadrados de área construída. E é desproporcional, né? Porque esse prédio, quando foi construído, a cidade não tinha 30 mil habitantes. Mas veio muito recurso de fora, porque foi justamente num período entre guerras, né? E nesse período entre guerras, entre a Primeira e a Segunda Guerra Mundial, houve um novo fluxo de imigração. E algumas famílias que não chegaram a imigrar mandaram recursos. E uma das propostas era, se nós vamos ter que ir para a América, pelo menos não vamos ficar lá no meio do mato, né? Vamos tentar recriar um ambiente mais próximo do que o que nós temos aqui, né? Então, também a partir dessa situação, se criou aquele espaço imenso, que era uma arena multiuso, vamos chamar assim, porque a plateia do teatro, eles optaram por não fazer inclinada, como todos os teatros são, fazê-la plana, porque aí ele podia ser usado para bailes, para jantares, enfim, não só para o teatro, mas para uma porção de outras atividades. Entendi. E tem um projeto mais próximo, que vocês estão próximos de concretizar, que é a abertura ali onde se chamava Boate da Lira, né? Sim, é exatamente esse espaço que
passou a ter a abertura que a gente chama da funcionalidade, né? Que ele era aberto antigamente, foi fechado, nós devolvemos a abertura. Não com a mesma abertura, porque a gente não pode fazer um falso, né? Essa falsa preservação. Mas a gente devolveu a funcionalidade, a Fundação Catarinense de Cultura entendeu isso e apoiou, aqui também a Secretaria de Cultura de Joinville, e a nossa ideia é ali instalar um restaurante aberto para a rua, né, em que todas as pessoas possam usufruir e estar ali no centro. Isso faz parte também de uma ideia importante, Wagner, que é a de contribuir com o poder público e com o comércio, porque tanto a iniciativa privada, especialmente o comércio, quanto o poder público municipal, estão muito empenhados na recuperação do centro da cidade. E a Harmonia Lira é o epicentro do centro da cidade. Então, a cidade cresceu muito em volta dela, ali, o centro, né? Então, se nós temos um prédio degradado, nós estamos contribuindo para a degradação de todo o centro, porque é um prédio grande, é um prédio icônico, está numa área muito central. E nem só degradado, o simples fato de repente estar fechado e não ter acesso Isso. também cria... Foi o que aconteceu com o prédio da antiga Celesc, que agora tem uma loja construída, mas tem uma parte que ainda está abandonada ali, que é ruim. Tinha um shopping chamado Floral, que também ficou muitos anos fechado. Então, tudo isso contribuiu para a degradação do centro. E quando as pessoas de bem não ocupam, as pessoas que não são do bem ocupam. Não há vácuo, né? Então, a gente precisa ocupar os espaços. Por isso, a retirada do muro. Quer dizer, ao invés da gente aumentar a altura do muro, né, passar de 1,5 metro para 2, para 3, a proposta é tira o muro. Vamos ocupar o lugar com as pessoas de bem. O que não é bom vai embora sozinho. Né? A gente tem tido essa experiência, por exemplo, no Natal de Joinville, que é uma experiência cultural e artística importante dos últimos anos, nos últimos 4, 5 anos, e muita gente criticou, dizendo, poxa, vai fazer isso lá na praça, está cheio de drogados e bandidos e assaltantes. Quando acontece o evento, tu não vê um lá. Né? As pessoas de bem ocuparam o espaço. E as pessoas que não são de bem vão embora. Sim. Então, é muito importante essa visão diferente. O comércio precisa dessa recuperação. E quando tu recebes alguém, um turista, tu vai mostrar o quê? Vai mostrar o centro da cidade, que é a alma da cidade está no centro. E você precisa ter um centro que você possa caminhar, né, sem ter sujeira na rua, que as calçadas estejam organizadas, que os prédios estejam com as fachadas arrumadas e que você não vá ser abordado de forma indesejável. Né? Então, você pode ter o direito de passear com a sua família, com seus filhos, seus netos, pela calçada da rua. Essa quadra, eu acredito que é Rua 9 de Março e Rua 15, ou talvez uma quadra com a Princesa Isabel, era não sei em que ano, anos 60 talvez, 50, 60, era o footing, né? Que eles... era a caminhada deles ali ficar circulando, né? Tinham outros equipamentos, né? Além da Sociedade Harmonia Lira, tinha lá uma famosíssima sorveteria Polar, né? Em que o pessoal fazia ponto ali no sorvete, depois ia para o baile na Lira, enfim. Era um local, enfim, a escola Bom Jesus, que era uma grande escola da época, que fica ali na Princesa Isabel, que é ligado por aquelas travessas ali, né? Sim. A Mato Grosso e Sergipe, que chega até depois a 9 de março, enfim. Era o ponto que as pessoas circulavam, porque estava tudo por ali, né? E como o senhor está envolvido também com o mercado imobiliário da cidade, existe um desejo de que o centro também comece a ser mais ocupado para residência, né? Então isso junta uma coisa que ninguém vai querer morar num centro que não seja ruim, agradável. né? Aí, Wagner, tem uma coisa boa para Joinville, sabe? Uma notícia boa, porque muitas cidades, quando vão crescendo, o centro tende a se degradar, né?
e algum bairro, algum lugar vai ocupando esse lugar, transferindo as boas lojas, os melhores casas e projetos, enfim. Aí o que acontece? Qual é a vantagem de Joinville? O local que melhor se desenvolveu, que é o bairro Atiradores, é colado no centro, né? É ali a rua Otto Bema, Quidaban, aquela região ali que hoje é a região mais valorizada de Joinville. Então o que a gente diz é o seguinte: se tivemos a sorte de que o bairro que melhor se desenvolveu e que é o mais valorizado da cidade está colado ao centro. Então nós podemos começar a fazer o processo inverso, infiltrar o centro com esse desenvolvimento, né? Então a gente tem que começar a voltar a ocupar o centro, que está ali do lado, né? Através de programas que a prefeitura precisa fazer para incentivar. Então a prefeitura tem que oferecer vantagens para quem construir ali. Então o cara tem que pensar: eu vou construir ali na Otto Bem. Bom, mas se eu construir na 9 de março, que é praticamente a continuação da mesma rua, uma quadra para lá, né, 2 quadras para lá, eu vou ter uma enorme vantagem do ponto de vista econômico. Eu vou obter uma licença para construir mais alto, eu vou obter um melhor aproveitamento. Então tu começa a motivar os empreendedores a migrarem para lá. E isso vai trazer vida, porque para nós termos vida, nós precisamos de 3 coisas, né? Nós precisamos de comércio, gastronomia e moradia. Quando você tem esses 3 elementos juntos, você tem um lugar seguro, né? Porque o que não pode ter é só comércio. No comércio chega às 6 horas ou 7 horas, fecha a porta. A cidade fica abandonada. Aí você tem que estar ocupado com a gastronomia, né? Que vai até a meia-noite. Você tem que estar ocupado com pessoas morando, porque essas pessoas controlam o seu arredor, né? Se você mora num determinado bairro, está chegando no seu prédio ou na sua casa, se você vê alguma coisa estranha, você telefona para a polícia, né? Você chama o vizinho, né? Avisa. Quer dizer, o morador, ele é um elemento de segurança muito importante, por conta dessa capacidade de observação. Então, precisamos ocupar o centro, botar muita gente morando lá no centro. E hoje, se é que se pode dizer, o centro é um bairro, né? Hoje é o bairro mais vazio da cidade, né? Quase ninguém mora lá, né? É verdade. Doutor Álvaro, queria agradecer a sua presença aqui, acho que foi muito esclarecedor, né? Muita coisa para se falar, poderíamos falar muito mais, mas o tempo é esse e eu agradeço a sua presença. Imagina, Wagner, eu que agradeço pela oportunidade de poder contar um pouquinho da história aí, da cultura, da arte da nossa cidade, nossa querida Joinville. Muito bem, e agradeço a você também que nos acompanhou em mais esse episódio, e não esqueça, temos vários episódios falando sobre a cultura da nossa cidade no podcast Memória de Joinville. Eu aguardo você no próximo. Um abraço, até lá!